Alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corinthians. Olha que emoção, hein? Número 151. Eu sou o Guilherme e aqui está o meu grande amigo Ícaro. Beleza, Ícaro? Muita emoção e vontade, ao contrário do nosso time ultimamente. Você viu, né? Tá puxado o negócio. Um pouco mais vontade e tal, de repente... Tá puxado. Bom, cara, vamos falar um pouco desse Corinthians, né, que essa semana com 2 jogos, né, uma vitória contra a Chapecoense em casa e esse empate contra o Vasco lá em casa de ninguém, né, porque foi em Manaus. Pois é. O time mais titular jogando contra a Chape, um time mais reserva ou alternativo, enfim, jogando contra o Vasco. Os 2 times jogaram muito mal, um conseguiu uma vitória. O outro conseguiu apenas um empate lá contra o Vasco no Rio de Janeiro. O Corinthians que nas 3 partidas do campeonato saiu na frente nas 3 partidas, né? Contra o Bahia, começamos com o gol do Pedrinho. Isso. Agora contra a Chape marcamos com o gol do Carlos Augusto. E contra o Vasco também saímos na frente com o gol do Vital. E só em uma partida a gente conseguiu segurar a vitória, que foi contra a Chape. Nas outras 2 que foram fora de casa, uma a gente levou a virada e na outra a gente levou um empate, né, e não conseguiu a vitória depois. Enfim, esse time está muito irregular, oscilando bastante, mas isso já vem desde o começo do ano, né? Surpresa, né? Nenhuma surpresa. Nesse jogo contra o Vasco a gente fez a 30ª partida da equipe no ano. E de cabeça, assim, parando para pensar, eu acho que o Corinthians jogou bem as 2 partidas contra o Santos, né? Em Itaquera, a partida uma no campeonato mesmo e outra na semifinal. A partida de fora de casa contra o Ceará, que a gente fez um 3-1 lá, acho que a equipe não produziu tanto, mas o placar foi bom, enfim, acho que o resultado até foi melhor do que o desempenho, mas a gente pode colocar essa também na conta. E a partida de volta contra a Chapecoense na Copa do Brasil, que a gente precisava fazer 2-0, e fizemos, e poderíamos ter feito muito mais. Sem dúvida. Ali o resultado e o desempenho foram muito favoráveis, né? Mas 30 partidas, a gente com um certo esforço consegue achar 4 partidas que o Corinthians talvez tenha desempenhado bem. E bota esforço nisso. É claro que esse time não tá no ponto, né? Seria bom se a gente tivesse pelo menos umas 10 partidas, falando, não, o time tá jogando bem e tal. E eu tô vendo a torcida muito ansiosa, muito preocupada, mas ansiosa, nervosa com o time, com o Carille, enfim, com o mundo em geral, quando a vitória não vem, né? Como foi no caso desse jogo contra o Vasco. E eu acho que eles estão perdendo não estão conseguindo ver o Corinthians como um todo, né? O ano todo do Corinthians não é bom, não é fantástico. O Corinthians foi campeão paulista. Como o próprio Carille falou, né? Aos trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos e tal. 100%. A passagem do Corinthians pela Copa do Brasil, todas com um certo sofrimento. Estamos classificados, mas não foi fácil. E acho que eles estão querendo que o Corinthians, num estalo de dedos, comece a jogar muito bem, comece a jogar um futebol maravilhoso. E não vai ser assim, né? Não vai ser assim, né? E além de não ser assim, eu tenho algumas sensações com relação ao time do Corinthians. A primeira é que a sensação que dá, na minha visão pelo menos, é que vai chegar uma hora, a gente ainda tá aí com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. O Corinthians vai acabar precisando priorizar de alguma forma, porque eu acho que até vai conseguir sustentar na Copa do Brasil e na Sul-Americana por algum tempo. Mas, cara, o Campeonato Brasileiro, o Corinthians, eu não sei se vai ter fôlego pra título de fato. Eu acho que vai ser mais pra tentar uma Libertadores, alguma coisa assim. Você vê que os erros que acontecem, por exemplo, no jogo contra o Vasco e tal, você vê muitos altos e baixos que eu acho que vai acontecer no campeonato como um todo. Então, no campeonato a tiro longo, eu acho que o Corinthians não vai se sair, assim, vai bater campeão, talvez, na minha opinião. Eu acho que tem mais chance, por exemplo, num mata-mata, que acho que o Corinthians consegue se despertar mais em jogos decisivos, como a gente já falou aqui algumas vezes. Verdade. E a outra sensação que eu tenho é que o Carille tá contando os dias, as horas, os segundos pela Copa América, cara, pra ter a pausa e pra conseguir treinar o time com calma, porque os testes, na minha visão, ontem foi um teste, né, porque deu descanso pra vários jogadores e tal, e assim, os testes, eu tenho absoluta certeza que vai ser muito, mas absolutamente difícil a gente conseguir ver o time que jogou ontem jogar de novo. O time como um todo. Eu acho que assim, ele queria ver as questões individuais para saber como ele pode trabalhar dentro do time parrudo, o time titular dele, as alternativas que ele vai ter ao longo do ano. Então, assim, eu acho que a torcida
eu entendo, né, o sentido de revolta, de querer ver, mas... Insatisfação, a acho insatisfação que todo corintiano está insatisfeito com o exato. desempenho da equipe. A gente também aqui não está falando que estamos satisfeitíssimos com o desempenho da equipe. Mas daí eu já vi muita gente pedindo a cabeça do Carille, pedindo por demissão, fazendo críticas duras e pesadas até demais para um time que a gente sabe que não produziu ainda o suficiente para ele exigir tal desempenho. Eu acho assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Então eu acho que realmente o Corinthians não tá num ano 100%, apesar de ter sido campeão paulista, porque tem essas oscilações. Tem alguns jogos que a gente consegue lembrar que a gente mencionou aqui. Mas realmente o time não tá jogando bem. Mas daí a achar que é o fim do mundo, até acho que não é, porque é isso assim. Você vê que o elenco tem muito mais qualidade, por exemplo, do que tinha ano passado. É um elenco absurdamente de qualidade? Não é, mas comparado ao que a gente tinha no passado, acho que é bem extremo. E a gente tem que colocar também em perspectiva que o Corinthians montou esse elenco com pouco dinheiro, quer dizer, muitas contratações vieram de graça, né? Total. O Corinthians não precisou arcar o direito federativo, né? Falar passe, mas é a mesma coisa que o passe, né? Não arcou com isso, né? O Love, o Bozelli, o Ramiro, que chegaram agora. O Sornosa foi comprado, né? Mas enfim, as contratações do Corinthians não foram as mais caras, não foram as Sim. maiores do mercado, não teve uma contratação bombástica, chegou esse cara aqui pra resolver e tal, o que todo mundo tava querendo. Não teve nada disso. Foram contratações mais baratas, enfim, mais de jogadores trabalhadores, digamos assim, né? Sim. Carregadores de piano. Corinthians, que é o perfil do Corinthians, exatamente. E algumas apostas, como você falou, tiveram chances, né? Agora, né, nesse jogo contra o Vasco. Foi interessante a escalação do Carille. Claro que ele não escalou pensando em fazer teste, né? Ele escalou porque ele percebeu que o elenco estava cansado. Ele mesmo admitiu isso depois da vitória contra a Chape, que ele talvez já devesse ter ter misturado um pouco mais o elenco. Já ter feito isso. Já ter poupado. Ele não fez isso, ele acabou fazendo isso no jogo contra o Vasco. Mas aí dá pra perceber, quer dizer, o André Luiz ainda não parece pronto, né? Teve uma chance interessante, né, boa. pra tirar de ontem, né? O Richard também, o Richard tá mal, as poucas partidas que eu acho que o Richard jogou bem foi quando ele entrou no segundo tempo, já com o jogo em andamento, o jogo já definido. Ele não tendo o que fazer, não tendo que participar tanto assim do jogo. Então não tá bem também o Richard. Talvez precise de mais tempo de treinamento, mais paciência com ele, talvez. Ou talvez emprestar, enfim, não sei. O Jadson, uma pena, eu achei. O Jadson também é uma pena, fora de ritmo, jogando completamente desligado da partida, lento. O Sornosa talvez não seja um jogador fantástico, brilhando o tempo inteiro, mas quando você compara com o desempenho do Jadson, ele tá 1000 vezes melhor. Até na bola parada. As bolas paradas nesse jogo contra o Vasco do Jadson foram todas muito ruins, né? Sim. Não levaram perigo era uma nenhum. virtude dele, né? No passado não muito distante. Exatamente. Então algumas conclusões dá para ser tiradas. E o mesmo cara ele tá falando, a gente não tá treinando. Às vezes eu preciso fazer algum teste com o jogo rolando para tirar minhas conclusões, né? E talvez a Copa América possa trazer isso, né? Finalmente, do com treino, certeza, né? Com certeza. Que ele fala que ele não tem, pelo menos ele vai ter isso agora daqui a pouco. Mas ainda tem um bom tempo pra chegar nesse meizinho que o Corinthians vai ter aí. E comentários aí, Carão? Vamos lá, deixa eu começar lá de trás. Um abraço aí pro Edmundo Souza, o Alex Fernando Aguiar falando Carlos Augusto, segundo jogo dele que comete erro. O Carlos Augusto realmente é curioso porque ele tinha tem ainda, né? Uma perspectiva muito boa. É um cara muito promissor. É um garoto, né? Ele falhou. É um garoto, mas ele falhou, né? Realmente é o segundo jogo que ele falha. No jogo contra o Bahia também ele já tinha falhado junto com o Pedro Henrique. Acho que também, baseado nas lições que a gente tá tirando de ontem, é mais uma lição. Calma, é um garoto. Né? Não vamos colocar essa pilha nele. No final do ano passado, que ele realmente jogou melhor que o Avelar, né? Sim, quando ele entrou. Sim. Ele terminou o ano como titular. E a impressão que a gente tinha é que talvez, temos um garoto aí, um futuro lateral esquerdo do Corinthians. E esse ano ele estava servindo a seleção sub-20, não começou como titular, e agora tendo essas oportunidades até seguidas, né? Ele jogou as 3 primeiras partidas do Brasileiro, enfim, e nenhuma das 3, apesar de ter marcado o gol da vitória contra a Chape, o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians foi até emocionante de ver e tal, mas ele também não foi bem no jogo como um todo. Teve falhas, né? O desempenho dele contra o Vasco e no jogo anterior contra o Bahia era uma avenida que tinha ali do lado esquerdo, estavam passando direto.
E esse pênalti aconteceu justamente por isso. Ele chega atrasado, o jogador já passou por ele, e aí acaba cometendo um pênalti que na minha opinião, foi pênalti. Eu vejo muito torcedor corintiano falando que acha que não foi, que o jogador do eu tô do confuso. Vasco... A gente conversou sobre isso ontem, né? Eu tô confuso. Eu respeito sua opinião. É que eu realmente tô confuso, porque tem hora que eu olho o lance que eu falo, puta, ele trançou a perna ali, ele chegou atrasado. Mas tem hora que eu olho o lance e falo, mas os dois meio que se trombaram e... Enfim, tô confuso, mas... Se é passível de interpretação, não dá pra questionar o juiz por ter marcado. O meu pensamento foi o seguinte, se fosse o lance a favor do Corinthians, vamos supor que era um atacante corintiano levando uma balroada dessas dentro da área... A gente ia reclamar, lógico. Com um jogador adversário. Qual seria a minha opinião? Foi pênalti. Sim. Quer dizer, invertendo a situação, vendo um jogador adversário levar uma balroada dessa de um jogador corintiano, é pênalti também. Eu não posso negar, não posso ter dois pesos e duas medidas aí, né? O Clécio Barbosa falando, o erro do Corinthians é que faz o gol e recua. Isso é uma constante, né? Acontece bastante. Cara, na verdade não é nem fazer o gol e recuar. Eu acho que é como um todo, a postura do Corinthians é meio estranha ainda, né? Não tá bem definida se ele quer ser atacante ou quer recuar, Vou voltar aos exemplos dos bons jogos do Corinthians, né? O jogo contra o Santos, os dois jogos contra o Santos na Arena, e o jogo contra a Chapecoense na Copa do Brasil, que o Corinthians marcou 2-0, o que aconteceu? O Carille colocou o time marcando o adversário no campo de defesa, né? Ele atacava, os atacantes pressionavam os defensores para errar o passe e o Corinthians recuperar a bola mais rápido e chegar mais rápido ao ataque. Nesses 3 jogos isso aconteceu e o Corinthians foi bem. Eu acho que esse é o ideal que o Carille quer que o Corinthians faça em todos os jogos. Acontece que ele está sentindo, e acho que os jogadores estão sentindo que estão faltando perna, que eles não conseguem fazer isso por tanto tempo, e ele não está conseguindo fazer os jogadores desempenhar essa função da maneira como deveriam. E aí fica essa impressão de que o Corinthians que o Carille é retranqueiro e que o Corinthians joga recuado. Enfim, eu não acho que é o que o Carille tem em mente. A verdade é que não está conseguindo desempenhar isso. Não sustenta, né? Parece que não sustenta. Agora, em 2017, eu acho que eu via muito mais o Corinthians fazer isso. Fazia 1-0 e recuava e ficava ali atrás e não sofria de jeito nenhum ali, né? O time adversário ficava passando a bola ali, o Corinthians passava... mas aí era uma outra postura e outros jogadores e tal. Eu acho que essa equipe do Corinthians não consegue fazer isso. Essa é a questão também. Não pode recuar porque ela não consegue fazer isso. O Corinthians, quando recua, ele sofre pressão. Foi contra o Vasco, sofremos pressão. Acho que foi justo o empate do Vasco, né? Sim. Já estava merecendo já, né? E só para complementar essa partida contra o Vasco, eu acho que de positivo para mim que ficou nessa partida foi a disposição do Matheus Vital. Ele que tem 4 gols com a camisa do Corinthians, 2 ele marcou contra o Vasco. Ele gosta de marcar gol no estilo. Mas ele jogou muito bem essa partida contra o Vasco, pedindo a bola, driblando, indo para cima dos adversários. Eu acho que ele está aparecendo aí como uma opção interessante para o Corinthians. Eu acho que ainda não é o suficiente para ele ser titular nessa equipe já. Mas é interessante, eu tô gostando de ver o Matheus Vital de novo. Né? Não, e o Matheus Vital, na verdade, o legal nem é o caso dele ser titular ou não, mas é ele começar a mostrar o lampejo do que por que ele foi contratado, né? Porque quando ele chegou, a gente falou sobre isso semana passada, ele era um cara, assim, de grande potencial no futuro a, sei lá, médio e longo prazo, né? Por ser garoto também. Então agora ele começa a meio que mostrar esse perfil. Isso é bom pro Corinthians, porque é mais uma opção, né? Não deixa de ser. Eu acho que ainda enfim, ainda tá cedo, claro. Vamos ver se ele mantém esse desempenho nas próximas partidas. Se ele mantiver esse desempenho, aí eu acho que ele vai ser titular nessa equipe. Vou fazer uma defesa aqui, o Maurício Marques mandou estalo de dedos, acho que foi quando você falou, né, não vai ser assim, né, do nada que vai jogar bem. Não jogamos nada desde 2018, vocês estão loucos. Na verdade, Maurício, vou fazer uma defesa aqui, cara. Em 2018 a gente tava em outra situação, né? Com outro técnico, outro elenco. Acho que o elenco mudou completamente do ano passado. Eu acho que o erro do pensamento do nosso amigo, enfim, que eu respeito, mas eu acho que ele tá com o pensamento errado, de que há uma continuidade desde 2018 até agora. Exato. Não há uma continuidade, quer dizer, o Carille saiu no meio de 2018, tivemos o Loss, que tinha uma proposta de jogo, montava o time de um jeito, aí tivemos o Ventura, que já foi um novo rompimento, para voltar o Carille. E nesse bololô todo, jogadores indo e jogadores chegando, quer dizer, não há uma continuidade do trabalho
suficiente pra gente apontar que o Corinthians desde 2018 não joga nada e tal, assim, com um trabalho só. Não foi um trabalho só, foram vários trabalhos interrompidos aí, né? E, Carão, nessa semana tivemos a estreia, né, da nova camisa do Corinthians. O abadá de carnaval. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Muita gente falando dos patrocínios do Corinthians, e a estreia da camisa, tivemos a estreia de um novo patrocinador, né? Eu queria fazer um teste com você, cara. Eu tenho aqui a minha colinha, mas eu não vou deixar você ver. Eu não lembro. Eu gostaria que você nomeasse. Imagina. O Corinthians tem 10 patrocinadores no uniforme atual. Lembro um, o BMG. O resto eu não lembro mais, Pô, cara, se esforça um pouco, velho. Não lembro, Puta, tem a escola de tem inglês lá, tem na manga. Não tem mais escola de inglês. Não, tá vendo? Não lembro, não gravei. O que estreou nessa camisa nova? Não lembro, cara, juro pra você. Caramba, eu acompanhei pouco as notícias essa semana, não lembro. O que tem na barra do calção? É um laranja, acho. Space Dog, não é? Space Dog? Não é Excel? Batava. Puta, não lembro, cara. Não acompanhei as notícias. Não lembro, estou envergonhado de não lembrar. Lembro do BMG, mas eu sei que tá parecendo uma camisa de abadá, porque, cara, meu... Pô, o Corinthians tá com 10 patrocínios no uniforme principal. O BMG, o Banco BMG, Poti Refrigerantes, Jolie Materiais de Construção, Major Esportes aqui na manga, né? Olha que beleza. Rap Vida estreando junto com o uniforme. Rap Vida. Olha. Entre o símbolo e o logotipo da Nike, né? bem no meio. Onde deveria ser Positivo Computadores, Positivo que já está faz um tempo com o Corinthians. Exatamente. Eu sabia. Posto Ale de gasolina, que está aqui na barra, agora tá aqui também, do que lado. legal. Vou parar só no Posto Ale agora. Cartão todos aqui nas omoplatas do Corinthians. Universidade Brasil também já é um parceiro de mais do Brasil também, mais sabe, verdade. Corinthians. Vacilei, devia ter chutado. Então. E a Konami, que está anunciando o PES 2019 Sim. Na barra da camisa. Alguns eu sabia, devia ter arriscado então. Mas assim, eu acho que no ano passado eu fui um crítico muito grande da falta de patrocínio master, o Corinthians podia ter mais patrocínio e tal, tá perdendo dinheiro. Então eu não me sinto apto a criticar o que você está chamando de abadá. Né? Sim. Eu acho que o marketing do Corinthians está conseguindo entrar verba, entrar dinheiro. É importante, tá feio, mas é importante pro Corinthians. Vão aguentar isso por um tempo. Enfim, e vai Corinthians, vamos lá. Não, piadas à parte, a camisa fica feia, eu acho. Eu lembro da época do Ronaldo. Puta, eu adorava aquela camisa. Não essa listadinha, mas a que veio depois, que tinha uma golinha preta. Eu achava bonita pra caramba. Mas, cara, começou a entrar um monte de patrocínio que você não via nem o símbolo direito. É mais ou menos o que tá acontecendo agora. Então eu concordo, eu acho que a camisa fica muito feia. Mas, cara, em tempos de precisar de grana, a gente não vai conseguir, por exemplo, um patrocinador master que arque com todas as verbas que entram dos outros patrocinadores. A gente não vai conseguir, isso é fato, entendeu? Então, é uma pena pelo lado estético da coisa, da camisa, porque eu sou fanático por camisa. Eu tô com a minha camisa aqui de 2017, acho essa camisa. Ela não tem nenhum patrocínio, então eu acho super bonito. Mas o torcedor pode comprar a camisa sem os patrocínios. A camisa sem o patrocínio e tal, pode comprar a camisa lisa e tal, vai ficar lindão. A nova camisa do Corinthians que me agradou. Que te agradou ou não te agradou a nova camisa? Eu gostei, eu achei bonita. Eu gostei mais da reserva, que ainda não estreou, né? Que é a preta, em homenagem a Gaviões, eu achei mais bonita. Que não estreou, nem anunciaram, nem mostraram em foto oficial ainda, nenhuma. Exato. Tem umas fotos aí piratas. Vazadas, me parece ser mais bonita. E também teve uma vazada da futura terceira camisa, que eu achei bonita também. Mas eu gostei porque eu achei que... Eu lembro muito da época que o Ronaldo chegou, foi uma época de ouro do Corinthians, né? Há 10 anos atrás. 10 anos não, um pouquinho. 11 anos. 10 anos, exato. Então, eu lembro bastante com saudosismo, porque... Você tá velho, Carão. Você tá velho. 10 anos atrás. Não tem mais cabelo dessa época, né? E... Cara, foi uma época de ouro, quando a gente tava com puta time, Elias, Christian, André Santos, então é legal lembrar dessa época, né? E claro, e essa diretoria na figura principal do André Sanches, que nunca escondeu sua amizade com o Ronaldo, novamente trazendo o Ronaldo aí pra ajudar o Corinthians enfim, com uma homenagem que é legal, é interessante. Mas enfim, o Ronaldo tava meio sumido dos bastidores da história, né? Do Corinthians e tal. Pessoal... E voltou aí com o Andrés nessa camisa. O Ronaldo também tem parceria com a Nike, sim, bem dizer, enfim.
Mas a grande verdade é que o Ronaldo, o Corinthians pode ser definido em antes e depois de Ronaldo, porque depois que o Ronaldo veio, muita coisa mudou ali dentro do Corinthians. É que aí depende muito de onde você vai traçar a linha, né? Eu acho que, claro, o Ronaldo pode ser um padrão, porque incentivou o Corinthians a criar o CT, que é fantástico. É nesse sentido que eu tô falando, a maneira como o Corinthians mudou de estrutura depois que ele veio, cara, é uma coisa gritante. Eu acho que é importante a gente reconhecer isso da história do Ronaldo dentro do Corinthians, porque ele não ajudou só em campo, né? Mas eu falei da linha, eu acho que a gente também pode definir a linha talvez como um rebaixamento também. Sem dúvida, antes e depois do rebaixamento já começou a melhorar ali, já percebia uma mudança também. Claro. Essa semana saiu o adversário do Corinthians na Copa do Brasil, né? Num sorteio transmitido pelas redes sociais pela CBF, né? O Corinthians vai enfrentar o Flamengo e a primeira partida acabou marcada para Itaquera no dia 15 desse mês. E a partida de volta será no dia 4 do mês que vem, uma terça-feira. O estádio ainda está em aberto. Do jeito que os potes estavam organizados ali, o Corinthians não tinha time fraco, não tinha moleza. Como não pegar um time bom. Achei até interessante enfrentar o Flamengo. Acho que a pressão também fica mais em cima do time deles do que do time do Corinthians. Assim como foi ano passado, né? Porque pelo investimento feito, enfim, tudo mais. E como o Ícaro lembrou, enfrentamos o time deles no ano passado pela Copa do Brasil e passamos, né? A primeira partida foi no Maracanã, a segunda em Itaquera, a gente acabou passando com o gol do Pedrinho, né? Não foi isso? E o time era treinado pelo Jair Ventura na época, acho que foi a melhor fase do Ventura. Agora a gente vai enfrentar o Flamengo também novamente. E, enfim, vamos aguardar aí pra ver o que vai acontecer na Copa do Brasil. E eu acho que o Corinthians tem boas chances, cara. O Corinthians tem se mostrado, a gente conversou várias vezes sobre isso aqui, o Corinthians tem se mostrado bem com relação a jogos decisivos, jogos de mata-mata. Eu acho que o time entra com outra cabeça já desde o ano passado, mesmo sendo outro técnico, outro momento. Eu acho que o Corinthians sabe se portar em mata-mata. Sei lá, cara, eu acho que até aproveitando que o Anderson Santos perguntou de Ferraz de Vasconcelos, quem é favorito, Corinthians e Flamengo? Eu acho que não tem favorito, não é clichê, mas de fato acho que não tem favorito porque são momentos distintos. Clássico é clássico e vice-versa. Mas se você for pegar, mas o Flamengo tem um time melhor, mas o Corinthians está jogando melhor mata-mata. Então, sei lá, eu acho que é muito relativo isso, acho que não dá pra cravar nada, mas enxergo com bons olhos. Eu acho que o Corinthians não tinha como não pegar um time forte, e eu acho que é a velha história, se quiser ser campeão vai ter que bater em time forte, então tem que fazer, enfim. Exatamente, tem que passar, tem que ir ganhando. Exato. E vamos embora, né? O próximo jogo do Corinthians vai ser contra o Grêmio, só no sábado que vem, às 7 da noite em Itaquera. Então o Corinthians vai ter, pela segunda vez no ano, a semana inteira livre. Lembrando que, da primeira vez que isso aconteceu, foi antes de uma partida contra o Santos na fase de grupos ainda do Campeonato Paulista. E foi uma grande partida que o Corinthians fez. O resultado de 0-0 não mostra o que foi o jogo em si. O Corinthians poderia ter ganho ali aquela partida. Talvez o desempenho do time naquele jogo talvez tenha sido o melhor do ano. O resultado não foi. Quando teve uma semana livre boa para treinar e tal, o cara ele conseguiu dar uma cara pro time. É o que a gente espera que aconteça nessa semana livre, e que o Corinthians jogue um futebol um pouco melhor, ou que se assemelhe muito mais a essas partidas que a gente citou aqui como as melhores do ano, né? Essas duas do Santos, essa do jogo de volta contra a Chape, que o Corinthians consiga jogar um futebol um pouco mais parecido com esses jogos nessa partida contra o Grêmio, né? Até pra ir motivado contra o Flamengo, né? Porque já é logo em sequência o jogo. Então, assim, Corinthians ir para o jogo do Flamengo vindo de uma partida boa, né? Bem jogada e tal, dá uma elevada, né? Dá um up na até galera. Na torcida e tal, as duas Com partidas certeza. em Itaquera, esperamos casa lotada nas cheia, duas partidas, então total. é importante. E assim, o Carille vinha falando muito do descanso que precisava, então agora ele vai ter tempo para descansar, né? Eu acho que se o Corinthians jogar o que jogou contra o Vasco, no time reserva, na partida do Grêmio, com o time mais titular, tendo tempo para descansar, aí sim as críticas vão vir muito mais pesadas. Sem dúvida. E eu vou atrás dessas críticas também. Por enquanto eu tô segurando um pouco, porque eu acho que ele tem certa razão nas desculpas que ele tá dando. E acho que é bem o que você falou agora com relação às desculpas. Ele tem usado argumentos que, se você for parar pra analisar, tem consistência. O time poderia estar jogando melhor? Poderia, sim. Mas tudo que ele tem argumentado
algumas coisas vão acabar caindo por terra. Então, semana que vem vai ter se passado uma semana livre de treinamentos. Depois vai vir uma maratona de jogos, mas logo menos tem Copa América para parar, então vai ter tempo para treinar. Então, assim, algumas coisas, esses argumentos que o Carille tem, eles vão acabar sendo colocados em prova quando ele tiver tempo para treinar, para colocar em prática as coisas que ele tá falando pensando. essas coisas e depois da Copa América esse time vai ter que estar bem melhor, com Exato. com certeza. Aí sim cai por terra esses argumentos, né? Com certeza. O William Alves comentou que o Campeonato Brasileiro vai começar de verdade depois da Copa América. Antes disso é só ilusão. A sensação que dá é que o Carille tá contando as horas para ter esse tempo livre para treinar, porque acho que vai ser a primeira vez que ele vai ter todo o elenco. Porque nessa pré-temporada ele também não teve todo o elenco, né, reunido. Não. Muita gente chegou com o campeonato andando, Bozelli, Manuel, enfim. E aí tudo indica que até a Copa América também chegam mais 2 jogadores, né? O Everaldo, que aparentemente já tá tudo certo. Ele iria jogar essa partida contra o Fluminense hoje, no domingo, mas foi tirado da partida. Então eu acredito que essa semana, logo menos ele tá aí, anunciado, tá chegando. E a questão do Matheus Jesus, que é o volante. Que é o volante. Mais um volante. Mas é um volante que seria interessante um reserva para o Júnior Urso, sim, né? Sim. Que ele parece que ele tem características parecidas com a do Júnior Urso de chegar mais no ataque, coisa que a gente viu que o Richard não está conseguindo fazer e que o Ramiro também não consegue fazer essa chegada no ataque. Acho que o Ramiro ainda protege melhor, ainda consegue dar uma armação na jogada, mas na chegada no ataque não está se conseguindo. E esse tal de Matheus Jesus dizem que tem uma chegada mais forte no ataque. Pode ser interessante. E o Everaldo também chega para pressionar o Cleison e talvez até pressionar uma posição na ponta direita ali e tal. Sim. Vamos aguardar para ver como ele vai jogar, né? Isso que você falou de ontem é bem verdade. O Richard mostrou que assim, ele não é o segundo volante, ele não é reserva pro Júnior Urso, assim. Além dele não estar jogando bem, não é naquela posição de segundo volante que ele vai ter que jogar. Ele teve boas chances pra mostrar o futebol, ainda não conseguiu, né? E a gente precisa falar um pouco do futebol feminino aqui, das meninas do Corinthians, que jogaram 2 vezes essa semana e foram 2 placares iguais. 2-4-0, jogando de visitante. Pra variar a goleada, né? 2-4-0 das meninas do Corinthians, jogando muito. As meninas do Corinthians estão fazendo um papel lindíssimo nos campeonatos que disputam. A primeira partida foi contra o Osasco, jogando fora de casa. O Osasco, que era parceiro do Corinthians no início, né? Era Audax Corinthians e tal. Ganhou de 4-0 fora de casa em Osasco pelo Campeonato Brasileiro. E pelo Campeonato Paulista ganhou de 4-0 do Juventus lá na Moca, jogando pelo Paulista, né? No Campeonato Brasileiro, as meninas do Corinthians estão em segundo lugar, 1 ponto atrás do líder. E eu acho que é legal falar. Nessa quinta-feira... Fica o convite, hein? Fica o convite. Pessoal de São Paulo. Nessa quinta-feira, as meninas do Corinthians irão jogar no Pacaembu. Elas costumam mandar os jogos na Fazendinha, mas na quinta-feira vão jogar o jogo no Pacaembu contra o Iranduba. O Iranduba é um time do Amazonas, muito tradicional, que fez um investimento grande no futebol feminino. Em vários anos eles disputaram campeonatos com o Corinthians, inclusive levaram vantagem em alguns campeonatos do Corinthians. Não, no futebol feminino é muito tradicional. Então deve ser um jogo bem interessante de se assistir. Para quem estiver aqui na capital, em São Paulo, 8h30 da noite, na quinta-feira, no Pacaembu, Corinthians e Iranduba feminino. Parece ser um programa interessante pro corintiano. Galera, ficar de olho. Vamos prestigiar, porque assim, o time feminino do Corinthians é espetacular. Pacaembu, matar a saudade do Paca. Matar a saudade do Pacaembu. Horário bom, 8h30. 8h30 da noite. Quinta-feira, dá pra sair do trampo e ir pro jogo. Ó, quem tiver aqui em São Paulo, então, vamos assistir as meninas aí na quinta-feira, às 8h30 no Pacaembu. O futebol feminino do Corinthians. O Corinthians tá fazendo um trabalho bem legal no futebol feminino. É uma equipe fortíssima em todos os campeonatos que disputa. Tá chegando na final, tá disputando o título. Então o Corinthians está de parabéns pelo trabalho com o futebol feminino. E eu acho que seria interessante se a gente tivesse um Pacaembu lotado lá para aplaudir as meninas do Corinthians. Ia ser emocionante, com certeza, para a vida de todas elas que estão ali em campo vestindo a camisa do Corinthians. E jogão, hein? Não é sempre que a gente consegue ter no Pacaembu, Corinthians e Iranduba no futebol feminino. Vai ser um jogaço. Putz, o Maurício tá fazendo uma pergunta, eu não sei se você sabe essa informação. Eu não sei. Legal, sabem o preço do ingresso? O ingresso, acho que se não me engano, é R$7. De 7 a 10 reais o ingresso. 7 a 10 reais. Já tá à venda pelo Fiel Torcedor / ingresso lá, Fiel Torcedor / ingresso. Você já consegue comprar ingresso pro jogo. O legal é que a bilheteria do Pacaembu fica aberta até a hora do jogo, então com certeza também dá pra comprar na hora, acredito eu, mas se você tiver certeza que pode... É bom tentar comprar antes, né? Vai lá.
E, cara, vamos encerrando esse Vamos lá. podcast aqui. E eu queria pedir para você lembrar os nossos espectadores. Nossa, vamos lá. As nossas redes sociais. Espero Os que seja melhor que o patrocinadores do patrocinador, né? você não lembrou. Mas as nossas redes sociais você lembra, Essa eu porque lembro, essa eu sempre você lembro. já sabe de cor, né? Fala aí. Claro, vamos lá. Então, Facebook, por onde vocês estão nos assistindo, YouTube, Instagram, SoundCloud, Spotify, iTunes, sempre falta um, né, no final, e Twitter. Vamos lá. Então, todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão, beleza? E aí tem nosso e-mail também, irmandadecorintiana@outlook.com, Irmandade também, corintiana com TH também. Vai lá, dá o seu joinha, compartilha o nosso conteúdo, siga a gente nas redes sociais lá. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal do YouTube, ajuda o nosso rolê aqui da Irmandade, por favor. Com A certeza. gente agradece bastante, não é isso aí, Carol? Vai Corinthians. E, bom, vamos aguardar essa partida contra o Grêmio no sabadão, embalo de sábado à noite. Vamos torcer, E vamos pra torcer ser uma semana de 6 pontos, contando com as meninas também, né? 3 pontos no Boa. feminino, 3 Contra o pontos contra o Iranduba. Grêmio. Contra o Iranduba e 3 pontos 3 contra o Grêmio também. E o Corinthians jogando um pouco melhor contra o Grêmio, por Pô, favor. espera, as meninas eu nem preciso falar, porque já Não, estão jogando essas- bem. Essa já tá dão tranquilo show. já. Essas dão show. Essas sempre dão show, agora os caras estão precisando melhorar um pouco mesmo. É isso aí. Vai, Corinthians! Valeu, vai Corinthians, galera. Um abraço. Obrigado e boa semana. Thank you.